E aí, galera? Está começando mais um episódio do seu podcast Defesa Zero. Eu sou Cláudio Garcia E eu sou o Márcio Santos. e hoje vamos falar de Adão Negro. Mas antes, não esqueça de nos seguir, compartilhar, se inscrever nesse canal. Marcião, fala pra mim, o que você achou aí, as suas primeiras impressões de Adão Negro? Seria a contraparte do Shazam, né? É um filme que conta meio que a origem, né? Era pra contar a origem. Chega até meio que contar um pouco, mas esse filme mostra assim de uma forma que ele tenta ser mais rápido, entregar as coisas de uma forma mais precisa, né? Mesmo sendo 2 horas de filme, ele tenta apresentar mais, entregar o que todo mundo pede, que é a ação. Né? Como muita gente está reclamando aí, por exemplo, das séries da Marvel, né? Que tem as últimas, é muita historinha e pouca ação. Esse filme da DC é totalmente o oposto. Tipo, porradaria do início ao fim, né? O começo, os primeiros 15 minutos, mostra assim meio que um pouco a origem ali, né? Através de flashbacks, né? Do Adão Negro. E logo em seguida mostra assim ele voltando e em conflito com um grupo, tipo uma facção, né? Um grupo lá militar que comanda um país, né? É que, só para o pessoal entender, é que a DC, ao contrário da Marvel, sempre cria cidades fictícias para não usar os nomes reais das cidades. Mas Kandak seria o Egito, né? Tipo Gotham, Metrópolis, lembra? São todas as cidades fictícias, Star City, são dos personagens. Então é normal o pessoal ver, olhar, mas pô, parece o Egito. É o Egito, vamos dizer assim. É isso Tanto que mesmo. nos flashbacks mostra como se fosse o Egito mesmo. Fica lá um rei, É, meio que um faraó, e fica os trabalhadores nas minas lá como se fossem peões mesmo, trabalhando pro faraó. Né? Então tem até a trilha sonora remete muito a como se fosse Oriente Médio, alguma coisa assim, né? isso. Então mostra muito flashback do que aconteceu antigamente nesse país, né? Kandak Uhum. e como ele tá hoje, né? Então mostra meio que não teve muita mudança, né? Porque ah, todos o, toda a população era escravizada na época, ah, em algumas minas que o rei, né, o faraó, obrigava todos a fazer a procura de um minério lá, né? Que é como se fosse o Vibranium lá do Pantera Negra, né? Que é o Eternium, né? Eternium. Isso. Então no flashback mostra que o povo ficou escravizado e ficou por muito tempo trabalhando, né, para esse faraó e buscando esse minério, né? E mostra que hoje meio que continua da mesma forma, só que com esse grupo militar que meio que sitiou ali a região e também meio que obriga, né, as pessoas, assim, meio que não digo escraviza ainda, né? Mas meio que fica meio um regime fechado ali e eles ainda continuam procurando esse minério, né? Que é de grande valor e que é mostrado que tem efeitos mágicos, né? Que é da mesma caverna lá dos magos do Shazam, né? É. Lá eles dão a entender que tudo girou em torno desse metal, né? E sim, eles encontram na caverna e também nos arredores. Eles podem ver que eles cavam durante o começo do filme ali, o que mostra ser assim até o seria o centro do Egito. Você pode ver que eles não estão muito longe de onde estaria as pirâmides desse faraó. Agora vem as perguntas, vamos dizer assim. O que você achou da Sociedade da Justiça? O filme se preocupa muito mais em tentar explicar um pouco a história do Adão Negro através dos flashbacks, né? Do que explicar da onde veio a Sociedade da Justiça, né? Que simplesmente ela é jogada ali, né? Isso, assim, me incomodou um pouco no filme, né? Porque eu pensei também em outras pessoas que não sabem da origem daqueles personagens, né? Por exemplo, eu conhecia ali o Senhor Destino,
conhecia o Gavião Negro, que é lendário de histórias de quadrinho, muita gente já acompanhou. Mas o Esmaga-Átomo, por exemplo, não é conhecido para tanta gente. Ele aparece ali meio que como um Homem-Formiga, né? Que ele fica mudando o tamanho dele. E a Ciclone em si mesmo, eu não lembrava dela, né? Não sei se ela veio baseada de uma outra personagem, mas eu achei que a Sociedade da Justiça ela entra muito rápido, assim, com menos de meia hora de filme praticamente, né? Tipo, o que acontece? O Adão Negro chega, ele é invocado, ele é libertado, né? Porque no começo mostra que ele foi preso mediante algumas atitudes dele lá no passado, né? Que ele foi aprisionado, ele recebeu um poder, só que os próprios magos que deram esse poder viram o quão mal que ele estava fazendo, matou o rei, matou várias pessoas lá no, um tempo atrás, né, da época das minas, das escavações, e aí os magos retiraram o poder, né, e aprisionaram ele. E no começo do filme mostra que tem uma personagem lá que é como se fosse uma representante lá de Kandak lá, né, que ela é meio que revolucionária, que ela é É uma contra, resistência. é da resistência, e ela é contra ali esse grupo militar, né? E ela que encontra em uma das cavernas, das grutas lá, ela que encontra esse minério, né? Esse Eternium, que na verdade ele tinha o formato de uma coroa, né? Que foi a última vez que no flashback mostra que foi usado pelo rei quando foi encontrado lá no passado, né? Então, quando mostra assim, né? Esse minério e tal, e a Intergang entra no meio ali também, porque é ela que estava procurando por todo esse tempo, né, o minério. E tem um ponto que não fica explicado quem exatamente está atrás disso aí, né? Porque mostra ali um personagem ali que era, entre aspas, amigo da, da protagonista, é Adriana, né, o nome dela. Ele era amigo dela, mas na verdade ele só tinha interesse em pegar essa coroa, que foi descoberta em uma dessas grutas, e aí tipo ele se revela meio que o vilão, né? O vilão, ele é meio que o líder dessa intergang. Então aí ele acaba fica meio que o objetivo ali do filme, né? A correria ali, é basicamente a coroa. Todo mundo atrás dessa coroa. Essa Adriana, que é a da resistência, fica sempre escondendo e fugindo com essa coroa. E a Intergang, que é esse grupo militar, com esse cara que era o amigo dela, que na verdade faz parte também da Intergang, correndo atrás, né, para poder resgatar essa coroa. Só que em boa parte do filme não explica o porquê que eles querem a coroa, né? E quem quer exatamente essa coroa? Se ele representa alguém ou se é só o grupo mesmo que tá ali atrás da coroa e pronto. Assim, você deu uma boa resumida aí no filme, né? No que é. Assim, eu achei legal o filme, gostei um pouco do filme, sim, mas assim, ele não tem nada a ver com a história original. Não tem nada a ver, assim, quando eu falo, é desde o começo mesmo. Kandak existe, tudo lá existe, vamos dizer assim. O problema é, o Adão Negro, né, o Tete Adam, ele era filho do faraó. Ele nunca foi escravo, pai de criança escrava, que é o começo do filme. E já tem uma Entendeu? outra mudança também, né? Que na verdade não foi ele que recebeu os poderes, né? Foi o filho dele. Foi o filho dele. Então, a Huluz, né? Huluz. Eu lembrei do nome do programa lá, Streaming Hulu, né? E Aham. fala Huluz. Mas eu falei, pô, mas não lembro disso aí. Assim, eu acompanhei algumas histórias do Adão Negro, mas eu nunca soube que tinha esse filho, né? Na hora ali, depois eu fui procurar e realmente não tem nada relacionado. De que foi o filho que passou os poderes pro pai e o pai virou Adão Negro. Não, como eu te falei, a história original, ele é filho de Ramsés II. Ele é um príncipe. O Adão Negro, ele é um príncipe. Uhum. E ele recebe o poder, né, dos magos para ele
vamos dizer assim, governar, né, com sabedoria. E como sempre, né, o poder corrompeu ele e ele acabou virando o vilão. E ele, né, ficou preso muito tempo. Ele é dessas histórias mais antigas, assim, ele fica um tempo preso, que é o que mais ou menos conta aquela história lá, é realmente dos magos tomando o poder dele. E você pode ver que todos os magos morrem para tentar tirar o poder dele, mas só um conseguiu tirar, que foi o que sobreviveu, que é o mesmo mago Shazam, que passa o poder pro Billy Baxton, que é o Shazam da, vamos dizer assim, do outro filme, né? Que já seria mais do tempo atual, né? Que é E o esse daí. filme mostra então que isso aconteceu há milênios atrás, né? O Shazam, Sim, o Adão Negro foi o que recebeu o poder há milênios atrás, antes do isso, Billy virar o Shazam, né? isso. Ele foi punido por aquilo, que é realmente que é essa história, mais ou menos é aquilo mesmo. Eles se sacrificam para selar o Adão Negro, né? Naquela época, para ele parar de fazer a destruição, porque o poder subiu a cabeça dele, né? Não E tem aquela história que a gente viu do filme mesmo, aquilo não existe. teve Aquilo outra foi. alteração então, né? Porque no É. filme é vingança, né? Ele Uhum. foi corrompido. Na verdade, ele queria se vingar por causa da morte do filho, né? Isso, isso não existe. Que é uma das coisas que eu imaginava que poderia acontecer, assim, tipo, nesse sentido, porque assim, o pessoal não vai vender vilão no cinema. Vai vender um anti-herói, sabe? Aquele vilão malvado, mais bonzinho. Um exemplo é Venom. É. E não funcionou, né? É, Ué, mas você quer entendeu? um vilão que funcionou? Thanos. Todo mundo gosta do Thanos. Né? Não, não, Assim. não, é o que eu quero dizer é que assim, é porque ele é um vilão de um filme, Uhum. assim, que ele não é o centro do filme. Tipo Não um é vilão igual. protagonista, né? Isso, obrigado. É isso mesmo. Ele não é um protagonista, entendeu? Então eles não conseguem. Que é o que a Sony tá tentando fazer com os vilões do Homem-Aranha. Tá querendo transformar os vilões em protagonistas, em anti-heróis. Tá fazendo isso com o Venom, tentou fazer isso com o Morbius, tá tentando fazer isso com o Kraven e eu sinceramente tô preocupado. Mas teve um que funcionou. Coringa. Pelo menos algumas pessoas acham que funcionou. Né? O Joker lá, do Joaquim Fênix, muita gente comprou. Então, tipo, é um personagem vilão que muita gente gostou. É que o Coringa, ele é um outro tipo de vilão. Vamos dizer assim, ele é um vilão que todo mundo já conhece, ele tá aí na mídia desde a época de 1980, acho que 83, 85, que é o primeiro filme do Batman com Michael Keaton. Ele foi introduzido daquela época e ele tá até hoje. Entendeu? Ele é um vilão conhecido, é mais fácil de trabalhar porque ele não tem nenhum superpoder. Eles dá pra fazer essa brincadeira da loucura dele, entendeu? Fazer um filme mais assim, pode ver. Ele vai cometendo atos, né? E vai desenrolando aquela doença mental, aquela psique. Por que que ele foi virando o Coringa? Tentou É, humanizar ele, né? é, Meio eu que ia dar uma falar algo. desculpa o porquê que ele ficou daquele jeito, né? É, que aí eles tentam trazer ele mais pro lado humano, para o pessoal ter empatia por ele. Falar, poxa, ele teve um dia ruim, aconteceu uma coisas ruins na vida dele, e ele não teve uma estrutura familiar, entendeu? Então você começa a criar uma certa empatia com ele, que é um pouco mais difícil, que é onde eles tentam criar esse anti-herói. Que é fazer a gente começar a ter essa empatia pelo vilão. Só Mas, que mano, vilão com quer ver? superpoder, O negócio vilão que a com gente. superpoder fica meio estranho. Um negócio que a gente geralmente tenta meio que salvar os roteiros aí. Só o Uhum. fato do que aconteceu com o filho dele já era justificativa pra ele ser o vilão, cara. Tipo, ele tem a cabeça de milênios atrás. Ele tá nesse filme, ele tá lidando com pessoas
do momento agora atual, que tem a cabeça totalmente diferente e coisas modernas, como uma TV que aparece ali, ele acha que são pessoas dentro de uma TV. Então eu acho que se seguissem com isso, o fato de ele estar revoltado pela morte do filho, seria uma boa justificativa para ele continuar como vilão. Tipo, todo mundo vê ele como vilão, mas ele tem a justificativa por que ele tá fazendo isso. Entendeu? Ia ser, pra mim. E o filme tenta passar isso, que ele não vai ser herói em nenhum momento, né? No máximo um anti-herói, assim, um cara. Vai ser um justiceiro. É, no máximo um cara que pode ajudar ali com uma ameaça maior, mas não vai ficar de camaradagem com ninguém. Entendeu? Mas é exatamente isso. Por isso que eu falei assim, já é uma adaptação. Porque eu falei, se fossem tentar contar a história original dele, que eu te falei, ele é um príncipe e foi corrompido pelo poder, né? Ele acabou sendo seduzido pelo lado negro da força, né? Brincadeira, né? Mas eu acho que não venderiam. Por isso que eu falei, eu já imaginei que a adaptação seria algo voltado pra isso. Você deu um exemplo agora, o Darth Vader, o vilão mais amado de todos os tempos, cara. Sim, mas o Adão Negro poderia ser o primeiro. Então, mas aí o Vader também, como eu te falei, não é um filme solo dele, entendeu? Então por isso que eu falo, são algumas coisas um pouco mais difíceis de serem trabalhadas. Então, e é até o que a gente já cansou de falar, galera, é uma adaptação, eles não vão conseguir fazer fiel, porque tem que agradar todos os públicos e eles não vão conseguir agradar todo mundo fazendo um vilão mais assim, ao pé da letra, né? Mais assim como é no gibi, no quadrinho. Eu já fiquei muito feliz de saber que o projeto saiu, porque eu acho que faz 15 anos que o The Rock quer fazer esse filme e nunca deixam, sempre mudam o roteiro, sempre tentam fazer alguma coisa diferente. Eu achei que nem ia sair mais, porque saiu o Shazam na frente dele e não saiu o Adão Negro. Mas eu entendo a DC ter esse pé atrás com isso, porque, como eu te falei, já é difícil vender né, tipo, um mocinho, que nem o Shazam, que não é muito conhecido. Nos Estados Unidos, ele é conhecido, ele é o cara que vendeu muito mais que o Superman na época de ouro dos quadrinhos. Depois a coisa foi mudando e o Superman começou a ganhar mais destaque e tudo, né? E acabou invertendo os papéis. Mas isso lá, você não vende um filme só lá, você vende ele mundialmente. Então eu entendo a aposta no Shazam para depois ter uma aposta no Adão Negro. Eu gostei de algumas mudanças, como eu te falei, teve essas alterações que nem o Gavião Negro, que você falou. Carter Hall, ele é um Tanagariano, né? E em algumas histórias ele é um ser de outro planeta. Em outras ele é um arqueólogo que encontra um metal chamado enésio e ele utiliza esse metal para fazer um cinto antigravitacional, por isso que ele voa. E ele põe as asas, usa aquelas asas não para voar, é para dar estabilidade com o metal, que faz ele flutuar, vamos dizer assim. Então assim, eu achei interessante essa nova repaginada nele, porque, como eu te falei, ele já tem, acho que ele tem 3 origens do Carter Hall. Uma delas é essa que eu te falei, que ele é Tanagariano. Tem essa que ele é um humano, um arqueólogo que recebe, né, o espírito, a entidade, acha o metal e ele se transforma no Gavião Negro. E tem uma outra que ele também é Tanagariano. Vamos dizer assim, são pessoas pássaras igual a Mulher Gavião. Se o pessoal lembrar da Liga da Justiça, né, da animação Liga da Justiça Sem Limites, ele seria igual. É aquela raça que nasce com asas e que ele já foi preso, é meio que um bandido, uma coisa que ele é meio, como que eu posso dizer assim, ele é um vilão que virou um mocinho, vamos dizer assim, né? Então ele é meio esquentadinho, então ele fica meio mais ou menos como ele é no filme, assim, ele tem um pouco dessas personalidades, ele tem um pouquinho dos 3. Né, eu achei isso legal. Esse é o mesmo personagem da Sociedade da Época de Ouro, lá que tinha o Jay Garrick lá também? Ou já é outro? Assim, ele foi, como eu te falei, o da Era de Ouro é o arqueólogo. Né? Que conta, né,
nessas escavações coisas do Egito, então eu achei interessante, eu achei legal ter ele, e por isso que, né, eu achei que ficou legal isso, de colocar personagens que têm essa mitologia do Egito pra ajudar a enriquecer essa história. E assim, ele tem um pouquinho dos três misturado com o Tony Stark, porque o Cotter Hall não é rico. Logo que eu vi, cara, eu vi praticamente o Bruce Wayne ali, cara. Que ele já apresentou a mansão dele, o cara é milionário. Depois É, mostra o caça dele lá, o jato dele, né? Praticamente o Batwing lá. Né? Então, aham. meio que tudo remetia. E, tipo, ele que planejava, ele que fazia os planos, igual também o Bruce Wayne. Ele que analisava no computador. Então, a forma que ele foi apresentado no filme ficou muito parecido com o Batman. Né? O Pra mim estilo ele dele que. lembrou um pouco o Homem de Ferro. Tem dinheiro, tem a tecnologia, pra você ver que o traje dele é todo tecnológico, entendeu? Fica ali, né? Porque os É, três não têm poder. Então tá no mesmo balaio ali, né? Eu pensei no Batman por ser do mesmo universo. Eu falei, pô, é como se colocasse o Batman ali, seria a mesma coisa. Né? Porque ele que praticamente fez o recrutamento das pessoas com quem ele ia trabalhar, né? Ele uhum. entra em contato com a Amanda Waller, que eu já achei estranho, né? Tipo, Amanda Waller aparece no Esquadrão Suicida, né? Ela é responsável pelo Esquadrão Suicida, onde só tem meio que vilões reformados, né? Pra poder fazer operações para diminuir a sua pena. E aí, tipo, ela tem contato com a Sociedade da Justiça. Isso eu não entendi. É que assim, como que eu posso falar? Eu entendo um pouco a ideia da Sociedade da Justiça estar junto com a Amanda Waller, que seria talvez uma melhor forma de introduzir o Cadmus, que o Cadmus nada mais é do que o que seria o General Ross do Hulk. Nós somos os militares, nós temos que ficar de olho em quem tem superpoder, e em alguns momentos eles simplesmente, vamos dizer assim, ajuda os heróis, né? Meio que, olha, estão acontecendo certas coisas assim, achando legal vocês investigar. Tipo, meio que passa as missões para eles fazerem, nesse sentido, assim, de resolver alguns casos de crise nacional, Então, mas né? aí eu acho que Ou, eles já se equivocaram, porque, tipo, tem um momento que mostra que a Amanda Waller é responsável pela Força Tarefa X lá, que é o Esquadrão Suicida, né? E no uhum, próprio Esquadrão Suicida mostra que ela é representada como aquela meio que vilã, né? Tanto que no Esquadrão Suicida e no Pacificador é claro que ela é vilã. Ela não é tipo um Nick Fury da DC. Né? No filme deu muita impressão que ela era meio Nick Fury ali, que ela chama quem ela quiser. Né? Ela meio que fez o recrutamento, ela chamou todo mundo, né? E acontece coisas depois lá na cena pós-crédito que me deixou mais confuso ainda. Eu falei, meu, como que ela tem relação com tanta gente assim? é assim, eu achei a história muito fraca e um pouco confusa do filme inteiro. É que, como eu falei, é que pra mim, eu não sei se o pessoal, né, assistia. Eu falo mais animações porque às vezes o pessoal não compra, não acompanhava muito quadrinhos. Mas algumas animações eles seguem algumas, né, algumas linhas do quadrinho. Que nem na Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites, conta um pouco disso. O Cadmus, como eu te falei, é igual, seria mais ou menos a mesma coisa que o General Ross. Ela trabalha para o governo, certo? Ela trabalha, seria uma coisa do governo, que ela faz o quê? Quando lhe convém, ela tá a favor dos heróis, quando lhe convém, ela tá contra. Um exemplo, ela fez o clone da Supergirl, sabe? Mas é Porque ela falou, estranho os heróis sabendo com quem ela lida, eles se juntarem a ela, né? Isso que é meio estranho. então, era o que eu ia falar agora. A gente não sabe qual é o conhecimento da Sociedade da Justiça com ela. Entendeu? Aí é que tá. Eles sabem que ela faz esses outros serviços estranhos, entendeu? Porque no Esquadrão Suicida, meio que ela é uma representante do governo, né? É, Meio que ela. entendeu? E é meio. É como eu te falei, porque esse é o caso. É essa coisa meio ambígua.
como eu te falei, às vezes ela tá ajudando os heróis e às vezes ela tá contra, porque ela fala assim, tipo, eu preciso ter uma arma, se o Superman ficar louco, eu tenho um meu Superman, que no caso é a prima dele, que ela fez um clone, entendeu? Sabe uma coisa meio assim? Se o Superman ficar louco, ele tá meio estranho, a gente dá Kryptonita pro Lex Luthor derrubar o Superman, sabe? Aquela coisa meio assim, porque a gente não sabe. Assim como o exemplo que eu já tinha falado antes do General Ross, ele tem o Thunderbolt, sabe? A equipe de heróis que são vilões, vamos dizer assim, né? É mais ou menos a mesma coisa. Por isso que eu falei, o Cadmus e o Esquadrão Suicida é meio que o General Ross da Marvel e os Thunderbolts, entendeu? Fica aquela coisa meio ambígua. Assim como o Venom já ficou, nos quadrinhos, já ficou lado a lado com o Homem-Aranha para uma ameaça maior, né? Para eles conseguirem deter uma ameaça maior, como o Shazam já se juntou com o Adão Negro para a mesma coisa. Entendeu? Então, não tem, assim, para mim, não tem muito história. Eu acho que é um filme um pouco corrido, apesar de ele ter 2 horas de filme, eu achei ele um filme corrido, que não explica muita coisa. O que incomodou pra mim foi realmente a Sociedade da Justiça, que, assim, eles tentam contar a origem meio que dos estagiários ali, né? Que é o Esmaga-Átomo, que é meio que o recruta ali novo. Ele é sobrinho do Esmaga-Átomo original, né? Tanto que ele aparece uma chamada lá no celular, falando que tá pegando a roupa emprestada e tal. Então meio que conta da onde que tá vindo aquele ali. E a Ciclone que conta também um pouco da origem. É um momento ali que a Amanda Waller meio que tá explicando pro Gavião Negro quem são as pessoas que vão fazer parte da equipe, né? Tipo, fica claro que os principais são mesmo o Gavião Negro e o Senhor Destino, que é o... Tanto que coloca o Senhor Destino, o Pierce Brosnan, que é o cara mais top, assim, né? Então, sim. Pra mim, a Sociedade da Justiça, só esses dois já salvavam. Porque, meu, a Ciclone pra mim ficou parecendo uma tempestade da Shopee. Ela só sai girando igual a louca lá e não vi ela fazer nada, né? O que ela faz? Uma hora lá, chega um momento que a sociedade é convocada pra meio que parar o Adão Negro, porque ele começa a perder o controle de novo, né? Lá combatendo o pessoal da Intergang lá, mas tipo, ele começa a perder o controle e ele só quer matar, ele não quer prender os caras, né? E a ideia do Gavião Negro, ele fica o filme inteiro batendo nisso, eles têm que ser julgados, ninguém pode matar. E fica esse meio que se embate entre o Gavião Negro e o Adão Negro, né? Meio que matar ou prender, né? Então fica meio que... Mas é claro que o Gavião Negro ali só entrou no filme pra apanhar. Ele... Todas que ele vai com o Adão Negro, você sabe o que vai acontecer, né, cara? Tudo bem que a primeira parte, o primeiro encontro deles, dá um pouquinho de emoção ali, né? Eles saem meio que numa porrada boa ali, mas você já sabe que o Adão Negro vai ganhar, não tem condição, né? E eu acho que o único que meio que poderia bater diferente com ele é o Senhor Destino, porque ele usa a ilusão igual o Doutor Estranho. Ele é o Doutor Estranho da DC. Então, assim, pra mim foram as melhores cenas de computação gráficas do filme, disparado, são todas as cenas do Senhor Destino, cara. Que ele faz exatamente o que o Doutor Estranho faz na luta contra o Thanos, lá no Guerra Infinita. Guerra Infinita. É exatamente o que o Doutor Estranho faz com o Thanos, o Senhor Destino faz com o Adão Negro e faz depois com outro personagem mais pro final do filme. Eu comprei tranquilamente esse personagem aí, cara. Ele e Gavião Negro, pra mim, foram os melhores do filme, disparado. Até melhor que o Adão Negro. Né? Porque tiveram mais diálogo, tiveram mais desenvolvimento. O Adão Negro, cara, não sei, cara. O The Rock é um ator carismático, mas, cara, ele faz sempre a mesma cara. Ele não tem muito diálogo. Ele não tem reação. Ele meio que parece um robô, cara. Tipo, todas as cenas que ele aparece, ele meio que fala a mesma coisa e porrada, porrada, porrada. Então, por isso que ficou parecendo mais assim. Quem tinha mais conteúdo era mesmo o Gavião Negro, um pouco mais o Senhor Destino. E até a Adriana lá, que é a da Resistência, era uma personagem que tinha até mais fala do que o Adão Negro. Né? Que ela teve momentos ali que eu gostei, assim, do que ela falou, né? Que quando chega a Sociedade da Justiça
e quer barrar lá o Adão Negro. E aí ela fala, pô, mas vocês querem tentar resolver alguma coisa aqui? Faz 27 anos que nenhum de vocês nunca apareceu aqui pra ajudar a gente do domínio da Intergang, né? E agora que aparece o Adão Negro pra ser o herói do povo, vocês querem entrar como heróis aqui? Tipo, isso aí eu achei louco. É uma personagem que eu gostei, essa Adriana aí. Dos meio que secundários ali, pra mim, foi um dos melhores. Então, assim, o Adão Negro, é que eu ia falar assim, ele é um personagem mais bruto, mais poucas palavras. Ah, eu vou matar. Na época que ele resistiu, vamos dizer assim, que ele era o príncipe há mais de 1000 anos atrás, era assim, não tinha cadeia no Egito, fiote. Assim que, você fez uma coisa errada, você fez o que não devia, os caras matavam. Era simples. Não tinha essa coisa que tem hoje. Então, os caras falam, mas qualquer coisa ele quer matar. Na época dele não tinha muito disso, era morte, todo mundo era condenado à morte. Até porque nas minas que ele trabalhou lá, mesmo fazendo certo, que é um senhor lá encontra o minério lá, o Etérneo, e mesmo assim o cara vai matar ele. Né, a recompensa dele. Entende? Então, assim, eu entendo também ele ser assim, tipo, qualquer coisa, vou matar. Entendeu? Mas, sim, eu gostei muito da Sociedade da Justiça. Como você falou, os estagiários foram razoáveis. Apesar que eu gostei muito do Esmaga Átomo. Eu achei que ele ficou legal. Me convenceu bem até como Esmaga Átomo. O Gavião, eu gosto muito do Gavião. Acho legal. Mudaram um pouco a origem, a história que a gente falou. Ele não é rico, ele não é todo tecnológico, ele não é daquele jeito, mas... Cara... Eu acho que contar a história dele, talvez tenha algum outro filme que possa contar a história. Senhor Destino, sim, sinceramente, pra mim foi um melhor. Só fiquei triste, talvez, por ter vindo a ser tudo egípcio. Ele tem a cruz da vida egípcia no peito. Então, tudo que ele faz das magias tem aquele formato. No filme não tem. É aquele monte de brilho, assim. Abre como se fosse, sabe, um tipo diamantes, você viu? É umas coisas meio assim, que tem cantos, lados, sabe? São formas geométricas, né? Que dão um efeito. O dele é aquela cruz ansata, né? Que é aquela cruz egípcia, né? Isso, que é a cruz da vida. O dele meio que fica um efeito parecendo Doutor Estranho mesmo, né? Ele faz meio que entendeu? escudo, assim, uns espelhos dourados. Eu ia falar isso. Quando ele faz escudo, abre aquela cruz na frente. Se ele vai que nem... Tem um momento que mostra lá, que ele faz que nem uma coisa... Uma forma geométrica meio pontuda e abaixa, assim, pra acertar o cara. Né? E tipo, como se fosse uma estaca, uma lança, ou uma adaga, né? Sendo enfiada no cara, pra prender ele. Na forma original, nos quadrinhos, nas animações, vai formar a cruz, né, egípcia, que é aquela cruz da vida, como a gente falei, e a parte de baixo só fica fina e entra ele no cara, como se fosse um punhal a parte de baixo. Entendeu? Então, tipo assim, eu só não fiquei meio assim, porque eu falei, não sei se eles não querem ficar usando símbolos que são considerados religiosos ou sagrados para algumas pessoas, para não ofender o pessoal, eles mudaram. Mas isso ficou muito Doutor Estranho. E vai ter comparações. Eu acho que mudaram também porque, como nem citaram o Egito, né? Então, como a cruz é do Egito, então acho que não vale a pena, né? Relacionar. É uma cruz egípcia. O Egito existe, mas é como a gente já falou. A DC não usa cidades reais, são sempre as fictícias criadas por eles. Substituindo cidades, né? Coisas que existem. Assim, vai haver comparações? Vai. Mas para os chorões de plantão, ai, ficou igual do Doutor Estranho. Nossa, copiaram o personagem do Doutor Estranho. Não, desculpa, gente. Ele veio primeiro, tá? Ele é da primeira Sociedade da Justiça, né? Não, o quadrinho 45. Dele. O quadrinho dele veio primeiro. De 1940, 45, 50, que é quando tinha o Jay Garrick, né, na Sociedade da Justiça, né? Eu lembro que tinha os quadrinhos que tinha já o Senhor Destino também, né? Uhum.
e o Esmaga Átomo antigo, que eu acho que é esse tio que aparece no filme. Isso, esse mesmo. São todos esses. O Lanterna Verde deles era aquele Lanterna Verde loiro, Uhum. que tinha o poder mágico, não de Se uma eu não me engano, lanterna. cara, lembrando aqui, tinha. Eu, eu não lembro se era o Gavião Negro ou era a Mulher Gavião. Eu não Era o lembro Gavião bem. Negro. Era o Gavião. O original, o primeiro não era o Gavião Negro, que é Scouter Hall, que é o arqueólogo. Uhum. Então, galera, os mimizentos de plantão, por favor, não me odeiem, mas sim, o Senhor Destino foi criado primeiro e copiaram, a Marvel copiou. É Assim como o estilo, pessoal. é estilo É, Watchmen, né? Que homenageia os heróis da década de 40 e 50. A Sociedade da uhum, Justiça é basicamente aquilo, né? Os é, heróis antigos, né? assim como vai ter o Namor, né, em Wakanda Forever. Ai, copiaram o Aquaman. Não, foi o contrário, tá? O Namor veio primeiro, Uhum. quando nem a Marvel era dona dele. Então, assim, Aquaman veio depois copiando de Namor, mas ele só fez mais sucesso, era mais conhecido que o Namor, tá? Mas Se eu não me engano, o Namor foi o primeiro mutante, não foi? Que apareceu nos quadrinhos. ele não era mutante, mas ele já tinha um gene diferente. Era um híbrido, não era? Isso. Na teoria ele foi o primeiro mutante, porque quando veio os X-Men eles falaram que essa anomalia genética que ele tem é considerado um gene X. Sim. Mas deixamos pra falar de Namor em Wakanda Forever, tá, galera? Então, só voltando um pouco, o que você achou? A gente falou da Sociedade da Justiça, Intergang e tal, alguns protagonistas. Eu não achei muito o Adão Negro o protagonista, né? Teve pessoas que teve mais destaque, como até a Adriana, mesmo que eu te falei, que é o da Resistência, e o Gavião Negro e o Senhor Destino. Mas o que você achou dos coadjuvantes lá? Aqueles em volta da Resistência lá. E até o Ó, vilão também, né? assim, a Intergang, assim, eu sinceramente, tá? Eu até peço desculpa se alguém souber disso, tá? Mas eu não lembro, tá, galera? Eu não lembro da Intergang nas histórias, assim, do Shazam, do Adão Negro, tá? Pode ser que eu esteja errado, que eu não estou lembrando, mas, assim, agora, sinceramente, eu não lembro. Assim, como eu falei, pra mim não tem muito enredo, não tem muita história, tem mais alguns personagens. Ele é mais cativante pro público das antigas, vamos falar assim, que gosta de filmes mais ação, mais porradaria, sabe? Eu acho que ele é um filme mais estilo da nossa época, coisa de Rambo, Braddock, né? Filmes com Stallone, Mas a fez molecada vários de hoje gostou estilos. também, hein? A molecada de hoje gostou. Tanto que o filme já se pagou metade da produção já. Lá nos Estados Sim, Unidos. eu ia falar do Schwarzenegger, coisas desse tipo, que é uma coisa que está meio em desuso porque a molecada não se interessa. E eu acho que eles conseguiram fazer isso de uma forma que interessou essa molecada. Eu ia falar, pegou uma coisa que eles gostam, que é super-herói, e tentar fazer uma coisa meio, né, que se encaixasse nisso. Tanto que a galera até brincou, algumas pessoas eu vi zoando, falando que o Adão Negro parecia o Goku, né? Correndo, né? Fazendo os ataques, né? Pum, aparece aqui, aparece ali, aparece aqui, É. aparece ali. Entendeu? Ficou uma coisa meio Dragon Ball, que eu escutei o pessoal brincando, né? Então, assim, eu acho que foi a forma que eles conseguiram captar o pessoal. As críticas foram baixas, os críticos não gostaram. Talvez seja por um motivo que a gente estava falando aqui, que não é a história original. Não é uma adaptação, é uma coisa que não tem muito a ver. Ao Assim, ponto igual você falou, os críticos não gostaram, mas o público em geral, geral, pesado, assim, gostou, cara. sim, que a gente até colocou no nosso Twitter, tá, galera? Pois, se vocês quiserem lá dar uma olhada lá, sempre seguir a gente, é bom. E assim, lá o pessoal, crítica, baixa, público, positivo. A galera tá indo assistir. O pessoal tá gostando. Assim como outros que a crítica detonou, vamos voltar a um comparativo Sony. Venom. Venom a crítica detonou. Só que Venom fez uma bilheteria muito boa. Aí você vai falar assim pra mim: pô, mas Venom eu não gostei, não achei legal. Mas muita gente gostou.
e deu bilheteria, tanto que saiu o segundo filme. A bilheteria foi boa do segundo filme, não foi ruim, não flopou. A crítica foi péssima de novo, mas o filme não flopou, não foi baixa. Agora eu vou dar um exemplo que segue essa linha. Shazam. A crítica adorou, foi muito bom porque tá muito fiel, tá bem parecido mesmo do que é o quadrinho. Aí você vai falar, mas flopou. Não, também não flopou. Foi bem. Não foi aquela marca de 1 bilhão, 1 milhão, aquela coisa, né? Vamos dizer assim, que deu aquela bilheteria astronômica, mas ele foi muito, muito bem. Ele se pagou com uma boa folga. Vou falar o português claro assim, o que seria a bilheteria para eles? Se o filme custa X, deu 2 vezes X, 3 vezes X, é lucro. Entendeu? É muito lucro. Tanto que vai ter o Shazam 2. Baseado numa história que não existe. O Shazam, o segundo, já vai ser a adaptação de personagens. Vai ser uma história que não existe no quadrinho. São vilões que não existem no quadrinho. É totalmente adaptado para o cinema. Já vai sair ano que vem, já tá pronto já, né, o filme. Só que aí eu já não sei se vai ser tão bom e vai ser tão amado pela crítica como ele foi o primeiro. Cara, eu tô dentro do grupo que não gosta de Shazam. Pelo menos de filme. Eu não, sei lá, cara. É igual você que, no caso, você gosta e outras pessoas que gostam, explica, né? O personagem meio que parece bobo daquele jeito, porque ele é um menino. Ele se porta como um menino. Só que eu não sei, cara. Mesmo sabendo disso, na hora você vê no filme ali, você não compra o personagem, sabe? Você vê como se fosse um personagem ali com o poder do Superman, mas que não sabe o poder que ele tem, né? Tanto que no decorrer do filme que vai mostrando, né, a evolução dele. Mas pode ser que nesse Fúria dos Deuses aí que vai sair ano que vem as coisas melhorem, né? Ele já esteja mais adaptado e vai mostrar a família, Shazam também, então possa mudar minha opinião, mas assim, um dos fatos que você falou também da crítica ter detonado e o público adorado é porque a gente sabe o porquê também, né? Porque quem levantou esse filme inteiro foi o The Rock, né? Ele que é o responsável por isso. Ele que põe a cara dele na capa ali, porque não é todo mundo que conhece o Adão Negro. Shazam, muita gente conhece, mas nem tanto assim. Mas Adão Negro, cara, eu acho que se fosse qualquer personagem aleatório lá, qualquer ator aleatório, não ia dar todo esse boom aí que deu aí de bilheteria que tá acontecendo, que o filme tá quase se pagando já, né, com poucos dias. Então, assim, muito mérito do The Rock. Eu não sei se reparou, quando acaba o filme, eu não sabia disso, a produção, o responsável pela produção também é ele, né? Então, ele é o ator, é o produtor, ele ajudou com várias partes do filme. Então, aí é que tá o grande pulo do gato. Lembra que eu falei que ele tá há quanto tempo querendo tirar esse projeto do limbo? E ele que veio com essa ideia, ele sempre quis fazer Adão Negro há muito tempo. Se não me falha a memória, parece que faz 15 anos que ele está batendo nessa tecla com a Warner. A Warner não queria fazer. Sabe por que a Warner fez? Porque o The Rock pagou uma parte do filme. Ele investiu capital dele no filme. Por isso ele tá fazendo essa propaganda. Por isso ele malhou, que ele falou que ele malhou tanto que ele virou esse... Mano, ele tá gigante. Mais do que ele é normalmente. Por isso ele tá desse tamanho pra fazer, porque ele falou que ele quer fazer o melhor filme, porque é o filme que ele pode bater no peito e falar: eu ajudei a fazer esse filme. Eu ajudei em todos os sentidos. Eu ajudei a escrever o filme, ele ajudou na parte do roteiro. Ele ajudou financeiramente, né? E tá atuando. Entendeu? E para melhorar, né? Ele, de tanta insistência, falou que ia dar certo. Ele se comprometeu a ajudar a pagar alguns filmes para a Warner. Ele falou que vai investir pesado dinheiro dele em filmes Warner de heróis. Uma das exigências dele, né, é o que a gente viu na cena pós-crédito. Mas vamos guardar depois. Calma aí.
Mas Então, mas falaremos aí disso que tá, depois. cara. A Warner tem dinheiro, né? Isso que é estranho. Mesmo com todo esse rombo aí, é, com várias produções que deram errado e o CEO lá, Zaslav, né, que é o atual, tendo entrado e cortado um monte de filme, como o Batgirl que estava pronto e várias outras produções, porque eles estavam mergulhados em dívida, né? Começou a botar até culpa na HBO Max, que estava colocando muita coisa lá que não era para colocar. Mesmo assim, assim, não tem como você imaginar que a Warner não tenha dinheiro para bancar filmes desse tipo, né? Tem notícias mostrando que só o que eles investiram no The Flash agora foi barris de dinheiro, né? Então eles investiram muito, só que eles perderam muito também. Mas para chegar a ponto de um ator ajudar uma companhia do tamanho da Warner, cara, não entra na cabeça assim, né? Tipo, É que assim, a Warner, né, tem um péssimo hábito que é assim. Vamos fazer uma coisa, o que isso vai me trazer de retorno? Sabe? Eles, pelo menos o pessoal que estava lá há um pouco, né, até pouco tempo atrás que foram demitidos, até o último que foi demitido agora, que era um japonês, eu não lembro o nome agora, dizem que houve era comemoração de Ramada, eu acho. Isso mesmo, muito obrigado, Hamada, certo? Várias pessoas, quando eu digo assim, são atores, tá? Uma delas foi a Gal Gadot. Quando saiu a notícia que ele tinha sido demitido, minutos depois tinha uma foto dela super descontraída, deitada no sofá, assim, né? Tipo, meio sentada, meio deitadinha, assim, sabe? Só com uma legenda escrito: feliz. Entendeu? Quando o chefe da DC, né? Dentro da Warner Isso, saiu. É isso, saiu. porque eu vi uma matéria falando que ele, assim, ele é responsável pelo Adão Negro, ele bancou ali, ele é responsável pelo Batman, esse último Batman. Só que ao mesmo tempo ele barrava um monte de projeto que era bom. Ele barrava tudo, ele não É, tinha porque facilidade com novos projetos, né? eu ia falar assim, pelo que eu entendi, a Warner só quer investir, né? O que eu entendi, e muita gente tava falando, que a Warner só fazia assim: só vamos fazer filmes que temos garantias de retorno, sabe aquela coisa assim? Sim. Não estou dizendo, aí você vai falar assim, né? O pessoal vai falar: ah, mas quem vai fazer um investimento de milhões e não quer um retorno? Não, eles querem fazer filme dos. Vamos dar um exemplo: do Flash, mas não faria um do Adão Negro, porque o Adão Negro é um vilão, ninguém conhece, sabe? Seria aquela coisa assim, não há apostas em personagens que não sejam da classe A, de primeira linha, de elite. Não vamos fazer Zatanna, não vamos fazer Batgirl, porque não vende. Não vamos fazer... Eu vou dar um exemplo que seria o da Marvel. Ah, não vamos fazer Homem-Formiga porque não dá retorno. Quem é Homem-Formiga? Entende? Sabe uma coisa assim? É esse tipo de filme que, pelo que entendi, eles não faziam, que era o problema exatamente do The Rock, porque ele quer fazer Adão Negro e ninguém queria investir nele, porque segundo a Warner e esses, né, diretores, esse pessoal, não é um retorno que tem garantias, não vale a pena, não vou gastar para talvez não ter retorno. Então assim, esse foi o motivo dele falar assim: não, vocês não vão perder muito dinheiro porque eu vou investir do meu dinheiro. É, Entende? Então, assim, então vai falar assim: ah, mas assim, se você vai pagar parte da conta, tá bom. Sabe, uma coisa assim. Então a gente faz. Sozinho eu não faço. e lembrando ainda que a Warner agora se fundiu com a Discovery, então na teoria teria que ter mais dinheiro ainda, né, cara? Porque quando fez essa fusão, que aí veio esse Zaslav também, mas mesmo assim ele falou que tava com um rombo milionário, bilionário, sei lá. E por isso que eles estavam fazendo esses cortes desses filmes, séries. Foi Besouro Azul também, né? Eu não sei se vai sair ainda, mas estavam falando que Vai. talvez fosse cancelar. Não, vai. Assim, eu vi matérias aí esses dias falando que tem mais coisa pra cancelar ainda. Tem mais É, séries e filmes pra cancelar. pra você me Do der que até o próprio pessoal. Zaslav. Que até o pessoal brincou. Cancelaram uma série animada do Batman. Que o pessoal brinca, falou que Batman nunca deu prejuízo. Série do Batman nunca deu prejuízo. Nenhuma animação do Batman deu prejuízo. O cara falou: cancela. Uhum.
que o pessoal até brincou, falou assim, pô, até o Batman sofreu nessa, É. né? Meu, Os caras falaram, uma animação, mas sofreu. então, pra você ver o nível, até o próprio serviço HBO Max tá perigando de não ter uma vida longa, assim. Não, ninguém sabe se vai durar por mais 1 ou 2 anos, porque, segundo ele, tá também dando prejuízo, porque tem muita coisa que era pra sair no cinema e tá saindo no serviço, né? E não dá o lucro que eles esperavam, né? Eles não Sim. apostam a Disney, por exemplo, que vai lançando tudo lá no streaming. Então, para ele, o que vai render mesmo é cinema. Então, por isso que pode ser que até o próprio serviço que saiu há pouco tempo saia fora. Então, ele tá cortando tudo realmente, assim, para deixar só o que é garantido, igual você falou. E só os medalhão ali, Batman, Superman, Aquaman. Esse caso do Adão Negro foi baseado a isso que aconteceu, que eu acho que rolou, mas eu acho que eles não vão apostar mais em assim, coisas muito por enquanto, Sim, né? não, foi o que eu falei, que foi onde o The Rock falou que não, eu aposto, o que eu achar que vale a pena eu vou investir e vou ajudar a fazer, Uhum. entendeu? Tanto que, só pra você ter uma ideia, Monstro do Pântano foi o primeiro corte bizarro que teve. Monstro do Pântano tava dando audiência, era uma série muito boa, mas eles falaram, não, tá dando um gasto, eu acho que não tá compensando. Não, mas tá tendo uma boa recepção, estamos tendo um bom retorno. Não, mas é série, tipo, eu quero mais. Cortaram, né? Então, algumas decisões estranhas que a Warner fez. Mas James Gunn está voltando. Eu ia falar Tenho isso, fé. aproveitando que você tá falando na parte corporativa aí, é a luz no fim do túnel, né, cara? Isso aí, assim, eu acho que todo mundo que viu a notícia aí que saiu ontem, foi ontem, né? Foi hoje de manhã que saiu, pelo que eu Não, tava acho vendo. que foi ontem. Saiu, Ontem eu já tava eu ia falar, sabendo acho que já. ontem à noite, por aí, é. É. Então, cara, James Gunn aí vai ser o Kevin Feige, né, da DC. Ele vai compartilhar aí o cargo de presidência aí com outro produtor que é responsável pelo Aquaman também, né? Que foi produtor do filme do Aquaman do. É o mesmo cara que trabalhou com ele no Esquadrão Suicida. É os dois. É o- eu não lembro o nome dele agora. Mas é o mesmo cara que trabalhou com o James Peter Gunn no. Safran, não é? É, são os dois que trabalharam, o produtor e a parte criativa que fez o Esquadrão Suicida. São eles dois que vão ser agora os cabeças da DC. Né? Tudo que for sair da DC vai passar por eles, igualzinho Kevin Feige. Então, cara, isso aí, essa parte aí do James Gunn foi uma esperança para todo mundo, né? Até porque ele já entrou fazendo várias alterações, já possivelmente até do nome do universo lá, que agora é DCU, né? Igual MCU lá da Marvel é DCU. E, Uhum. cara, tudo vai passar pelo padrão dele, né? Tudo que for nível parecido com o Esquadrão Suicida e Pacificador, cara. Pô, o cara fez o melhor filme e a melhor série da DC. Então, é assim, tudo bem que tem coisa aí que já tá em andamento, né? Igual o Flash, possivelmente esse Besouro Azul, Aquaman, tudo. Então não tem muito o que fazer, né? Mas acho que as próximas produções aí, breve, ele que vai dar o aval, né? E tipo, teve um negócio que eu já achei estranho, né? Porque você viu que teve uma entrevista aí que o Dwayne Johnson, né, que é o The Rock, deu, falando que a hierarquia da DC iria mudar com esse filme. Cara, Uhum. ele falou isso e em poucos dias aparece esse anúncio do James Gunn. Ele meio que já sabia desse negócio. Ele já tava por dentro já, bem antes de todo mundo saber, mano. Ou aqueles bem safados, né? Ô, irmão, fala a verdade. Você fez uma aposta. Se você falasse que Adão Negro ia se pagar rapidinho, hein? É que assim, né? É, Fulano ia ser mandado embora. O cara perdeu a aposta e teve que ir embora. é. Então, mas e teve outra também, mano. Parece que a cena pós-crédito que você quer falar ela agora? A Não, cena pera aí. pós. Eu Vamos vou falar do falar o que que vilão. é. Eu não vou Não, falar o não. que que é Vamos a falar do cena. vilão, depois nós falamos da cena Não, eu pós-crédito. Vamos sei. falar do vilão. Eu não vou falar o que que é a cena, mas a cena que acontece pós-crédito aconteceu por causa do The Rock. Que ele Sim. chegou no ex-presidente aí
da DC, né? Responsável, que agora é que é o James Gunn que tá no lugar. Ele pediu pra que a pessoa aparecesse na cena e o cara negou. E tipo, e o que o The Rock fez? Ele escalonou, mano. Ele foi lá pro CEO já. Ele foi pros caras lá acima. Na verdade, ele foi pra duas pessoas que ficam abaixo do Zaslav, né? Do CEO, e pediu pra eles. Né? Tipo, era a segunda parte da hierarquia ali, né? Em cima só tinha o CEO. E ele foi direto lá acima desse presidente da DC pra exigir que esse cara tivesse. E aí os caras que deram ok, mano. Aí eu falei, caramba, mano, olha o que o cara fez. Ele passou hierarquia, mano. Chegou E- agora e. Então, mas é aquilo que foi pra você. Ele tá muito tempo brigando por isso. Quando finalmente aceitaram, todo esse tempo depois, ele investiu o dinheiro, fez tudo isso. E tem um outro motivo. Eles são grandes amigos porque a agente dele é a mesma dessa pessoa. Entendeu? Sim, sim. A mesma agente do The Rock é a agente dessa pessoa. Que falaremos em breve. Vamos falar do vilão. E aí, o que você achou do vilão? Cara, assim, o efeito, assim, computação gráfica do vilão, que eu nem esperava. Pra mim, o vilão era só aquele cara que virou casaca lá, que era o amigo da Adriana e parecia ser o líder da Intergang. Pra mim, era aquele vilão genérico, que aparece correndo atrás de alguma coisa e morre no final. Ele morre, né? Só que aí ele se transforma num super ultra power demônio lá que tem o mesmo poder meio que em comparação com o Shazam, né? Então o cara assim, eu realmente não lembro de ter visto aquele vilão, né? Mas assim, convenceu, né? Porque foi uma ameaça que apareceu e num momento que o Adão Negro já tava meio que fora de área ali, né? Ele já tava. Ele mesmo viu tudo que ele causou e ele mesmo se entregou, né? Pra Amanda Waller, né? Pra não criar mais nenhum atrito, nenhum problema. Então ele tava aprisionado e no momento que ele tava aprisionado aparece esse vilão. Esse que era esse cara Sabak. da Intergang que vira esse demônio Sabak, né? É. Assim como outros personagens DC, tá? Sabak também já foram 3 caras. Sim, esse é o Ismael Gregor, né? Sim, ele existe, sim, ele é o portador do Sabak, né? O Sabak nada mais é do que a mesma coisa do Shazam. Ele é o campeão do inferno. Ele é o campeão de 6 demônios, Tanto que né? o nome dele é igual Shazam, né? Cada letra ou É, sílaba significa um demônio, né? isso, que nem o S lá de Sabak é o do Satã, do Satanás, que dá força pra ele. Uhum. Ain, que é invulnerabilidade, por isso que ele aguenta bem. Belial, que é o conhecimento. Beelzebub, que é o fogo, por isso que ele manda aquelas rajadas. Assim como o Shazam e o Adão Negro tem o raio, Uhum. né, ele tem aquelas rajadas de fogo. É Asmodeus, é o nome do outro, que é o que dá a coragem. E Crateis, que é o de voo. Então dá Sabak, com 2 Bs. É a mesma coisa. Assim como do Adão Negro, que são deuses egípcios, né? Se o Sim. pessoal quiser, eu também falo. O S é de Shu, de resistência e vigor. Horus, que é a velocidade e a capacidade dele de voo. Amon, que é a super força. Zerut, que é a sabedoria. Atom, que é o poder dele mesmo. Seria os raios, né? E Mehen, que é a coragem. Aí ele grita Shazam, que são todos os deuses egípcios que dão esse poder para ele. Que o do Shazam mesmo são deuses gregos. Sim. Então Então, são esses são os campeões, né, do inferno aí que fazem isso, né? E assim, ele também utiliza muito os pecados capitais para aumentar o poder dele e ajudar a fazer o caos na Terra. É que os pecados capitais, se você lembrar, apareceu no Shazam. Então, todos esses personagens são do universo Shazam, tá? Isso também tá certo.
Mas Ah, e aí, o cara, que você achou? Gostou achei dele? assim, eu acho que deveria aparecer antes pra ter, pro filme pelo menos mostrar um caso assim de urgência, né? Um perigo mesmo, porque em quase mais da metade do filme não tem perigo. O perigo é a Intergang que não oferece perigo pra ninguém, né? Tipo, todo mundo bate tranquilamente todos os personagens ali, né? Da Intergang, né? E o único perigo um pouquinho maior, na verdade, é o Ismael, né? É Ismael, né? O nome dele. E fica ali ameaçando todo mundo e tal, mas lá pro final que ele descobre que. Descobre não, acho que ele já sabia, né? Que pra Não, poder ele já sabia, virar ele o só queria. campeão. Pra ele poder virar o campeão dos demônios lá, né? Ele teria que fazer todo aquele processo. Ele Morrer teria com que a morrer, né? coroa. Sim. Ele teria que morrer com a coroa e aí renascer como um campeão lá do inferno, né? E Isso. eu achei bacana, assim, mas achei que foi pouco tempo. As cenas depois que como o Adão Negro tá fora ali do combate, sobra para a Sociedade da Justiça, né? Acontece alguns conflitos que já tinha aparecido na visão do Senhor Destino, que ele já tinha previsto o que ia acontecer, né? Então, Uhum. é outro ponto que também eu acho meio estranho, igual da Amanda Waller lá que convocou a Sociedade da Justiça. O Senhor Destino, ele sempre viu o futuro, né? E ele sabia o que ia Uhum. acontecer. Por que que ele deixou chegar nesse ponto, né, cara? De aprisionar, então, Adão Negro, então? Se ele sabia que ia acontecer aquilo. Mas Ele você, tinha as visões. então, mas você viu o que ele falou? As Hum. visões sempre mudam. Você viu o que ele falou? Sempre dá pra mudar. Então, mas ele fala isso porque ele tinha visto a visão do Gavião Negro morrendo e ele achou uma forma de salvar ele. Então ele Uhum. sabia que até aquele momento não teria o Adão Negro. Ele teria que fazer tudo aquilo ali para poder ganhar tempo e conseguir libertar o Adão Negro. Ele sabia que ele ia libertar o Adão Negro, foi ele o responsável, né? Então meio que Uhum. ficou meio sem nexo isso aí, né? Porque eu acho que até essa Mas, parte ele sabia que ele teria que fazer isso. então, era o que eu ia falar assim. Eu acho que ele pode até ver, ele não pode ficar se intrometendo. Porque até que é o momento que ele fala. Eu não vi mais eu não vi mais o futuro a partir de tal ponto. Então ele, tipo assim, então sou eu que vou morrer. Entendeu? Tipo, então tá tudo bem. Não, mas você viu, Entendeu? o Porque. certo seria o Gavião Negro morrer. E ele falou que arranjou um jeito de não fazer ele morrer, de inverter as coisas. Então ele tá influenciando. Então, se ele não pudesse influenciar, o Gavião Negro ia morrer. Entendeu? Então, mas eu acho que é exatamente esse que é o grande X da questão. Ele não pode ficar intervendo. Mas é o que ele falou. Ele viu que mudou quando ele viu que não teria um futuro para ele. Ele falou: então, beleza, eu posso mudar. Eu posso me sacrificar. Eu não vou fazer uma mudança, sabe? Tipo, tão assim. Porque sempre vai ter um destino. Não se esqueça, sempre tem um Doutor Destino. E ele falou, ele já tem mais de 100 anos, porque o capacete dá essa vida longa pro portador, né, do capacete, né? Não, e aí E tem outra controvérsia, porque tem um momento lá na nave lá do Gavião Negro que ele fala que quer trabalhar com o Gavião Negro por muito tempo ainda, que é quando ele fala que o Gavião Negro ia morrer. E o Gavião Negro aceita, de boa, ele falou que pra ele tudo bem. Aí o próprio Kent, o nome dele, né? Ele aham. fala que não, que eles têm muito ainda pra, tipo, viver, a trabalhar. Mas, tipo, sabendo que ia morrer. Meio, sei lá, na hora eu achei meio incoerente, né? E por isso que ele não viu mais o futuro dele, né? Sim, porque É, é como eu te falei, eu acho que ele não pode ficar mexendo no destino, entendeu? Ele não uhum, pode ficar brincando com ele. sim. Mas como ele conseguiu um jeito de, vamos dizer assim, alguém tem que morrer. Ah, pode ser eu, né? Tipo, eu consegui achar uma que sou eu que morro. Sabe, tipo, eu tô salvando o meu amigo e eu já vivi tanto tempo, sabe? Aquela coisa que, tipo, ele. Mano, eu vou de boa, sabe? Tipo, eu me sacrifico, não tem problema. Então, Uhum. assim, e eu, sinceramente, cara, eu fiquei muito chateado quando ele morreu. Porra, mano, o cara mais É. legal, eu gosto do personagem. Pô, eu vi ele no cinema, cara. Pra mim, ele, assim, foi. É aquilo que você falou, foi um dos. Tipo,
foi mais que o Adão Negro. Pra mim, ele foi o mais top que teve. Mano, e ele daquele jeitão calmo, não tá tudo na mão do destino. Uhum. Eu achei desnecessário o capacete dele sumir, cara. Porque se continuasse, poderia Ele, ser igual ele ao tá indo. Esmagátomo. Alguém assumir, né? Então, mas aí é que tá. Ele só sumiu. Quem não garante que ele não tá indo procurar um novo hospedeiro? Pode ser. Porque sempre tem que ter um destino. Sempre. Pelo menos os gibi sempre tem que ter. Sim. Tanto que atualmente o novo destino é o Batman. E Tadã! no filme fala que é origem alienígena, né? O capacete, né? É. No filme. Sendo que na história mesmo é mágica. Então, mas aí. Então, realmente se eles manterem isso aí, é meio que uma escolha errada, né? Porque foi o personagem que funcionou junto com o Gavião Negro. Esses dois aí tem que voltar porque deram certo. Já, igual a opinião que eu falei lá do Esmagátomo, eu achei alívio cômico que não funciona, né? Ele faz várias brincadeirinhas, até aquela hora lá que chega. Acho que eles chegam na frente do Sabak. Eu acho que é do Sabak ou é do Adão Negro. E ele tá comendo lá um salgadinho, lá conversando. Eu falei, pô, nada a ver isso aí. Tipo, um momento mal crítico, ele chega lá comendo um salgadinho e aí o Senhor Destino apaga lá e deixa, some com o salgadinho. Então, não sei, cara. Esses dois aí ficou meio que parecendo o espectador no meio dos heróis, assim. Porque a Ciclone não vi nada demais. O Esmagátomo um pouco melhor, mas nem tanto. Né? Então, é a mesma coisa falando de personagem igual ele, que é alívio cômico. Aquele gordinho que é o irmão, acho, da Adriana, também pra mim não funcionou. E na sessão que eu tava não funcionou também, porque ninguém dava risada das graças dele. Sabe, que ele ficava lá cantando na perua, no furgão lá. Chega até uma hora lá que ele vai salvar lá os zumbis do inferno lá que o Sabaki invoca, e ele chega lá batendo em todos, cantando. E o pessoal fala: Não, você vai morrer. Não, não, eu só vou morrer eletrocutado. Eu não vou morrer por zumbi. Os Até me falaram do meu destino. o Senhor Destino fala, pique do. Isso aí foi uma das poucas partes que eu dei risada. Que ele tomou um tiro e ele acha que vai morrer, e o Senhor Fantástico fala, o Senhor Destino fala, não, não se preocupa, você só fica longe de eletricidade. Aí o cara, mas eu sou eletricista. E a parte também do Adão Negro, que pega da Intergang lá, ele começa a bater em todos que tá lá nas motinhas, né? Uhum. Aí o Senhor Destino fala que só precisa de um pra poder ler a mente e descobrir onde que foi o Ismael. E aí o Adão Negro já tinha acabado de lançar um lá pra longe. Aí quando ele fala que precisa de um, o cara cai lá no fundo, assim, ele morreu já. Foi as Você únicas duas matou? partes Não, que eu dei ele não risada. sobreviveu. Foi as únicas duas partes, cara, porque tudo que tinha de alívio cômico eu achei uma vergonha alheia das piores, assim, cara. O cinema inteiro, ninguém riu, cara. Sabe? Um negócio que o alívio cômico não funcionou nesse filme, né? Poucas vezes com o Adão Negro e com os demais, assim, e essa aí do Senhor Destino, mas o resto também não funcionou, cara. O filme é mais ação mesmo, porradaria, não tem história, e não tem também cenas engraçadinhas, né? Daí tem uma ou duas, assim, mas o resto é pra quem curte porradaria mesmo. É assim, que é o que a gente tinha falado desde o começo da nossa transmissão aqui. É assim, cara. Pra mim o filme é um filme legal, é um filme mais estilo, como eu te falei, que a gente gosta, mais porradaria, assim, aquela coisa que remete mais dos filmes mais antigos, que é os filmes que o The Rock também faz, né? É um filme mais assim. Mas conseguiu cativar uma galera mais nova pra ir assistir. Isso é legal. Mas eu achei que em 2 horas o filme ficou meio corrido, meio atropelado. Tem muita coisa que eu achei que ou podia ter tirado, ou poderia ter feito uma forma mais simples, ter explicado melhor, desenvolvido algumas coisas e cortado algumas outras, né? Mas, assim, Porque eu resumindo. acho que juntou também sociedade com Adão Negro, cara. Eu acho que ficou muita coisa, assim, né? Uhum, E acabou não apresentando do jeito que tinha que apresentar. é. E eu acho que Ou. a única coisa que faltou também Hum, teria que ter aparecido o Shazam, cara. Porque, pô, mano, o cara é o vilão direto do Shazam.
teria que aparecer ele ali, mano. Eu preferiria que aparecesse ele do que quem aparece lá no final. E eu acho que ia ter mais impacto, assim. Sabendo que eles são rivais, né? Uhum. O que eu ia falar era assim. Pra mim, colocar o Shazam agora talvez não fosse legal. Porque, pelo que eu entendi, a Warner foi uma das também que não tava querendo que os dois se juntassem. Porém, parece que vai fazer isso, mas talvez no segundo filme do Shazam vai colocar os acontecimentos do filme do The Rock, eu acredito, né? Do Adão Negro. E em Porque. termos de ini- história, o Adão Negro não sabe da origem do Shazam. E seria uma surpresa maior, né? Ele Sim, aparecer um cara idêntico a ele. Pra sim. mim, em termos de história, funcionaria melhor do que quem apareceu ali, né? Uhum. É que o Shazam sabe chegar na Pedra da Eternidade. O Adão Negro sabe chegar na Pedra da Eternidade, que é onde eles ganham os poderes. Só que nessa história, como eu te falei, não foi ele que ganhou os poderes. Ele não sabia nem como se destransformar, falou o português claro, né? Voltar a ser uma pessoa, como eu te falei. No outro, ele é o príncipe, ele ganha o poder e é corrompido aos poucos. Nesse, não. Entendeu? Então fica um pouco diferente. E até porque Adão Negro ia ser muito mais violento e tava com classificação 18 anos. A Warner falou: não, corta aí, filho. Aí andaram cortando algumas cenas e mudaram algumas cenas assim, tipo, entendeu? Para não ficar aquela violência explícita, para poder abaixar a faixa etária. Por Entendi. isso que, por isso que eu acredito que não daria para colocar até o Shazam por causa disso. Porque na teoria eles não iam ser, porque o Shazam acho que é livre. Acho que é 10 anos, 12 anos a classificação. A do Adão Negro, depois de muito corte, foi 13. É que a primeira cena ali que ele pega um vilão, ele eletrocuta o vilão até o cara ficar o esqueleto dele, né? Foi É, meio gratuito aquilo ali no começo, né? Meio que pra impactar. Mas. você entendeu? Então, eu acredito que seja por isso. Talvez, como The Rock até falou depois que saiu o Adão Negro, falou que ia ser inevitável até um confronto entre eles. Uhum. Então, assim, eu acredito que pode acontecer alguma coisa no final do segundo e der alguma coisa a entender no terceiro. Assim como eu, sinceramente, já que o The Rock tá falando que vai injetar dinheiro, né, para fazer algumas produções, algumas coisas na Warner, eu estou, sinceramente, querendo muito que tenha um filme da Sociedade da Justiça e a gente pode ter nosso Senhor Destino de volta. Aê! Nossa, O Gavião Negro contando a história e incluir até alguns outros heróis. Podemos ter talvez o Lanterna Verde, né? Que é o. Putz, eu esqueci o nome dele agora, até desculpa, galera. o Que é o. Jordan? Não, é o primeiro da Era de Ouro, aquele que é o loirinho. Ah, Aí tem ele, tem o Homem Minuto, tem o Pantera, aquele que é um boxeador que se veste de pantera, não sei se você lembra. Acho que a Ciclone é dessa época também. Dessa época dessa Sociedade da Justiça. Acho que a Stargirl, acho que é dessa época de ouro. Tá. Alan Scott é o nome dele. esse aí. O Hal Jordan foi o segundo, então. Hal Jordan é o segundo. Tá, mas vamos aí direto pra cena que você queria falar aí, cena pós-crédito, que é o que importa. Uhul! Vamos falar! Seguinte, vamos falar. O que você achou do personagem que apareceu no final de Adão Negro? Cena pós-crédito. Quem não quiser saber, agora é o momento de parar aí, né? Agora é a hora, hein? Cara, Acabou o tempo. pra mim não foi surpresa nenhuma, porque a besta do The Rock já tinha revelado antes do filme. Sim. Não sei se você viu, mas. Aham. Putz, cara. Eu não sei se também ia ser um impacto assim. Não, poderia ser porque o Henry Cavill, né? Que é o Superman. Aham.
que é quem Isso. aparece no filme. Ele estava distante desde o Snyder Cut lá, né? E na teoria não ia voltar mais, porque o bendito lá do anterior responsável lá, o chefe da DC, não queria saber de nada de Snyder Cut. Ele tinha uma briga lá com o Zack Snyder, né? E tudo que fosse relacionado ao filme dele, ele não queria. Então, o primeiro a rodar era o Henry Cavill. Então ele não ia voltar para nenhuma produção mais da DC. E aí foi isso que aconteceu lá, que eu falei que o The Rock foi lá no comando, pediu pra esse cara aí, que era o antigo presidente da Disney, e o cara negou na cara, não queria, o Henry Cavill. E aí o The Rock subiu, escalonou e foi pros chefes do chefe, que eram abaixo do CEO, né? E pediu lá, falou, ó, eu queria o Henry Cavill no meu filme. E aí os caras permitiram. E foi, E eu acho que um até. dos motivos que ele saiu, né? Que ele quebrou a Sim, hierarquia, né? Ele não sim. quis mais continuar. Que até, né, o pessoal, se estiver seguindo a gente lá, vai entender que o que aconteceu. Nessa época, quando ele bateu de frente e falou, não, esse cara não queria o Henry Cavill sempre falando, não, eu quero voltar, eu quero fazer o Superman, vamos fazer. Não, eu não quero. Nós vamos acabar com o projeto, vai enterrar o projeto do Superman do Henry Cavill e nós vamos fazer um Superman negro, que era o Michael B. Jordan, que estava escalado, né, para ser, né, o Superman. Né? O Henry Cavill ficou triste, chateadinho, e foi quando ele falou, agora nem se me chamarem eu vou fazer. Não sei se você lembra, que até as declarações dele que falou que ele não voltava a ser o Superman nem se pedissem para ele. Porque ele se sentiu literalmente traído. E eu concordo com ele que eu achei muita sacanagem. Não desenvolveram nem o personagem dele e já estão cortando o cara. E assim, The Rock veio nessa escalada de injetar dinheiro, fazer todas essas coisas. E como a gente tinha falado, o Henry Cavill e o The Rock têm a mesma agente. Os dois são amigos e falou, não, mano, eu gosto do seu Superman, a gente é amigo, pô, a gente vai dar um jeito, sabe? E foi onde deu essa escalonada monstra. E o cara ficou bravo e falou, então tchau, e saiu fora. Que até com quem ele falou, gostavam do Henry Cavill, queriam que ele continuasse. E até na época a gente postou uma coisa falando que foi isso daí. Os caras falaram, não, a gente não vai fazer essa história do Superman negro, porque a gente não contou nem a história do Superman da nossa Terra, porque o Superman negro é de outra Terra. A gente não vai abrir universos paralelos, porque você vai querer ligar, talvez, isso com Flash. Não vai. A gente gosta do Henry Cavill, vamos fazer um Homem de Aço 2. E até vamos focar nele. Ele só tinha aparecido no Homem de Aço e no Liga da Justiça, né? Ele não apareceu em mais lugar nenhum. Aquele Batman vs Superman, que ele aparece, que seria um segundo filme, né? Que era a origem da justiça. Que, na minha opinião, é um filme meio a meio. Que foi aí que foi um filme dele, né? Que eu ia falar. Que foi aí que reacendeu a alegria no coração de outros atores quando esse cara foi embora. Que a Gal Gadot fez isso. O Ray Fisher, que é o Cyborg, falou que já está empolgado e ele até voltaria para ser o Cyborg. Não, o próprio Snyder voltando, o Zack Snyder voltando, ele volta com o projeto da continuação da Liga, que na própria Liga da Justiça mostra que teria continuidade, né, no final. Sim, aí Ben Affleck, que não ia voltar, que tinha aposentado de ser o Batman, falou que volta porque o Henry Cavill volta. Então, quer dizer, olha assim, o efeito cascata que o cara conseguiu fazer, porque tirou um cara que tinha, digamos assim, rincha, não sei, com alguns atores, e não queriam eles. Pra você ver que o negócio era tão punk que, eu não sei se você lembra, no Pacificador, no final, quando aparece a Liga da Justiça para ajudar o Pacificador, o Superman aparece com o rosto, tipo sombra, não mostra o rosto do Superman. Né? Aparece o Aquaman, o Flash e a Mulher Maravilha. E o Superman, que teria que ser o Henry Cavill naquele momento, não... Até porque não era o Henry Cavill e, tipo, nem e a Mulher Maravilha também não era a Gal Gadot. Então eram os dois que não iriam participar mais de nenhum projeto, né? Tipo, exato. E acabou agora acontecendo tudo isso, né?
Então, você tá entendendo? Tipo, está reacendendo aquela chama que os fãs queriam, que era o Snyderverso, vamos dizer assim. Então, quer dizer, olha como tudo está voltando aos eixos, mas tudo estava totalmente fora devido a um cara que estava com esse problema. Então, quer dizer, volta a Gal Gadot, tá voltando o Superman, tá voltando o Ben Affleck, tanto que até a parte que, se você lembrar, nós falamos disso também, já no nosso Twitter, que a ideia do pessoal era tirar o Superman e colocar a Supergirl, que era da Sasha Cohen. Isso. Né? Eu não lembro o nome da moça exatamente, tá? Peço até desculpa. Que é a que que ia aparecer no filme da Batgirl. Assim como a Batgirl ia ser a substituta do Batman. Então, quer dizer, nessa você já tirou o Henry Cavill, nessa você já tá tirando a Batgirl, e estamos com um filme ainda sem muitas confirmações, que é o seu da Mulher Maravilha. Acabou, entendeu? Tipo, você matou a trindade, né, dos heróis, que são os três que existe, assim, que é os três chaves da DC, né? Da DC no momento. Porque o Flash tá chegando agora. Ele não tem um filme solo dele. Eu acho que eles perderam a oportunidade de ouro, cara. Eles deveriam ter feito toda essa alteração depois do Flashpoint. Porque aí daria justificativa, mano. Que com o Flash alterando no ponto de ignição, ele resetaria todo o universo da DC. Né? Tipo, então. Só que aí que é o problema. É resetando, os atores antigos não poderiam voltar. Exato. Mas aí é que tá todo o pulo do gato, entendeu? Né? É que eu não quero falar porque são coisas que eu tenho suspeitas, algumas eu li que são, né, rumores do que vai acontecer no Flash, o que ia acontecer em Flash, que o Flash foi regravado. Então teve coisas que mudaram. Entendeu? Então, assim, falaremos disso num outro episódio, numa coisa mais futura, pra gente não ficar também, né, estragando a experiência da galera, porque são coisas que talvez a gente não tem nem certeza. E mesmo que se acabar sendo, puxa, vai ser chato pra caramba pro pessoal. Mas a afirmação que eu mais gostei foi: mas se a Supergirl realmente aparecer, talvez em Flash, ou se venha a aparecer em Batgirl, se alguém quiser ressuscitar o projeto ou alguma coisa, a resposta da Warner, do The Rock e do Henry Cavill foi a mesma. Os dois coexistirão no universo DC. Porque não ia ter, ela ia ser a substituta. Com essa ressurreição do Henry Cavill no universo DC, vamos dizer assim, né? Com essa volta dele, se ela aparecer, porque eles também não afirmaram se ela está ou não, se ela vai estar, né, em algum filme ou algo do tipo, se ela aparecer, ambos coexistirão. Ponto. Foi a afirmação que eles falaram. Já citaram também que, por exemplo, o Batman, o último Batman que saiu, ele vai continuar como um outro universo, como a própria DC tem, né? Diversos universos igual a Marvel também. Então, o universo que o Batman tá é outro, ele vai continuar, e o Ben Affleck pode estar lá na Liga da Justiça sem problema nenhum. Então, assim como o Michael Keaton estaria em Batgirl. Sim, o Joker do Joaquin Phoenix também vai continuar tranquilamente. Eles tinham pensado em talvez juntar com o Batman atual, sabe se vai fazer, mas eu acho que dá para comprar tranquilamente, igual aos quadrinhos, que a gente sabe que tem vários universos. Igual tem aquela HQ famosa que é Crise nas Infinitas Terras, tem um embate de vários universos para eliminar todos e ficar apenas um. Então, tipo, ali já mostra que são diversos universos, né? Então, não tem problema nenhum ter mais de um Batman, várias versões de Aquaman, ou Flash, isso aí. Pode até deixar claro no próprio ponto de ignição, né? Que tem várias versões de cada herói, para não ficarem questionando, né? Pô, e esse Batman aqui? Um liga com aquele Coringa de lá, e o Superman. Então, seria uma boa justificativa. Que é até uma das coisas que eles talvez possam utilizar para a substituição do Ezra Miller. Né? Mas eu acho que por hoje é só, viu, galera? Eu acho que tem alguma consideração final a fazer? Não,
Dá nota, né? Você falou e aí não vai dar nota, pô? Ô, louco, que isso. E a Olha, nota? olha, eu vou começar dando a nota. Geralmente eu sou o último que dá a nota, eu vou dar primeiro dessa vez a nota. Vamos lá. Cara, eu gostei, assim, do filme, eu achei que foi legal, foi uma adaptação. Como eu falei, não segue a risca. Alguns personagens, até o próprio personagem título do filme, que é o Adão Negro. Assim, mas foi uma adaptação legal. Eu achei que funcionou, né? Tanto que o povo está gostando, a galera está gostando, apesar, como eu te falei, os críticos não curtirem, né? Eu achei que foi um filme bom, só achei ele um pouco atropelado, eu achei que podiam ter cadenciado melhor, são 2 horas de filme, dava para ter contado melhor, ter desenvolvido melhor essas histórias, mas eu não sei se devido aos cortes que fizeram para essa faixa etária ser um pouco maior para o público, né? Pode ter sofrido essa penalização. Talvez uma versão estendida possa sair em Blu-ray, não saberemos ainda, que o filme acabou de estrear, né? Faz pouco tempo, faz poucos dias. E assim, é ver cenas do próximo capítulo. Eu estou esperançoso com esses novos rumos que a DC está tomando, principalmente por parte do desenvolvimento do The Rock aí, vai ser investimento financeiro, atores conhecidos e que a gente gostaria muito mais que estivessem aí estão voltando. E James Gunn agora sendo o dono das cartas, melhor ainda. Então, estou assim esperançoso para um futuro, né, de heróis DC. Minha nota é 7,5. Tudo isso pra dar 7,5. É que eu Nossa, gosto do Shazam, não do Adão Negro. então, eu deixei você começar porque eu achei que a nota ia ser maior, né? Agora eu fiquei. Mas vai ter uma nota razoável, né? Não, cara, eu basicamente fui sem expectativa nenhuma, porque, igual você falou, a crítica destruiu o filme, né? Só que o público gostou, mano. Eu falei, pô, então quando você vai no cinema sem expectativa nenhuma, o que aparecer lá é lucro. Foi o que eu pensei. E, tipo, o filme nos primeiros 15 minutos, 20 minutos, ele entrega perfeitamente o melhor filme da DC disparado, assim, porque é ação os primeiros 20 minutos sem parar, assim, né? A apresentação do. Nem a apresentação de origem, é a porradaria ali do The Rock ali com o Adão Negro, né? Tipo, sentando a porrada em toda a Intergang ali, cena de eliminação de personagem, assim, tipo, ele faz de tudo, ele voa, ele soca, ele destrói tanque, ele faz tudo isso com câmera lenta até lembra o Snyder, né? Tipo, a câmera lenta toda hora, né? Então, assim, é, nesse ponto eu achei legal. Quem quer ação é o filme que eu acho que oferece mais ação dos últimos da DC, né? Tem muita conversa. Ele chega a ter umas partes de flashback para contar a história de origem e tem ainda um ponto de virada ali, né? Tipo, no filme que mostra meio que uma alteração da história, né? Que tipo mostra que desde o início quem era o personagem lá que era o escravo e tal, era o The Rock, era o Adão Negro que ganhou os poderes, mas o filme mostra lá, tipo, nessa virada que na verdade foi o filho que ganhou. E aí o filho, para salvar o pai, passou os poderes do Adão Negro para ele, né, do Shazam para ele. Então isso aí eu achei até, de certo modo, um ponto legal, né, deu uma virada assim. Mas o filme não se preocupa muito em ficar perdendo tempo, não. Ele mostra a sociedade da justiça de uma forma assim, como se todo mundo já soubesse quem é, né? Eles já chegam, pouco se apresentam ali e já vão pra porrada com o Adão Negro. Tipo, boa parte do filme não deixa claro quem que é o vilão, né? Mostra lá essa intergang, mas é um grupo militar que, tipo, não faz nem cócegas no Adão Negro, né? Que é um deus. Então, você vai saber lá, quase no final do filme, que tem um vilão, né? Que é o Sabak, né? Que é um, é um vilão bom, mas que apareceu pouco tempo. Eu preferia que ele aparecesse mais cedo no filme, né? Pra ter uns embates mais violentos ali. Que o Adão Negro tem dó, mata todo mundo no filme, e o Sabak também tem dó também. Tipo, é igual eu falei, a parte
história de contar a origem da Sociedade da Justiça deixou a desejar. E a parte ali dos coadjuvantes, né, que é o povo da resistência, da Adriana, da protagonista com o irmão dela e o filho. O filho também achei meio chatinho, aquele menino lá. Nossa, o menino Uhum. toda hora falando, enchendo o saco do Adão Negro, eu não sei como que ele deu um tapa nele. Toda hora, eu conheço você, eu conheço o Superman, eu conheço não sei o que, conheço que. Tipo, queria ser o fanservice ali, né? Meio que o fã da DC, né? Tem até a cena lá no quarto dele com vários pôsteres do Flash, não sei o que, e do Superman. Mas eu achei meio desnecessário ali. A Adriana, tudo bem, que ela levanta uns pontos legais ali, né? Tipo, ela vê ali o sofrimento do povo, ninguém nunca salvou, e agora ela meio que não aceita essa sociedade aparecendo do nada. E ela põe como herói o Adão Negro, né? Esse ponto aí deixa claro o filme inteiro que o herói deles ali de Kandak é o Adão Negro, né? Que é o que é retratado no quadrinho também, que ele é o comandante, o manda-chuva lá de Kandak. Então, pra mim, cara, o filme, assim, entregou na média, assim, não é tão, assim, espetacular, mas também não é fraco, né? O Dwayne Johnson aí conseguiu entregar o que ele queria, assim, né? Ação. Ninguém pode falar que não tem ação nesse filme. Então, numa nota... Você mais amigável que você, dá uma nota 8. Né? Dá uma nota 8 aí, mais pelo The Rock, aí, por todo o esforço que ele fez e pelo que esse filme causa, né? Que não é só o filme, né? Toda essa revolução aí que tá acontecendo também tem um dedo dele aí, né? Essa saída do Ramada, essa chegada do James Gunn. Então, é um filme que, igual ele falou na entrevista, é uma mudança de hierarquia na DC. Ele já sabia o que ia acontecer, mano. Então, era claro que ele já meio que sabia de muita coisa ali e realmente acho que daqui pra frente vai mudar muita coisa, assim, com esse filme aí. E é mais esperança aí pra DC, já que a Marvel tá meio que decepcionando ultimamente, né, cara? Pelo menos em séries e a fase 4 aí tá, tá caótico. Lastimável. Mas é isso aí. É, assim, como a gente tinha falado antes, a minha ideia é talvez, né, sonho de fã, talvez eles façam, né, invistam em fazer um filme contando a origem da Sociedade da Justiça e pro Senhor Destino a minha nota é 10. Ah, não. O Seu Destino e o Gavião Negro, né? Pra mim, Gavião os Negro também. dois são Pode os dar um 10 pra ele protagonistas do também. filme, cara. Pra mim, Pode dar um 10 pra ele também. são os melhores do filme, cara. Basicamente, eu acho que são os que mais falam no filme, né? Os que mais têm diálogo, assim. De ação, o Gavião Negro tem um pouco mais. Mas, assim, no geral, ficou meio que dividido. Metade do filme do Adão Negro, metade da sociedade. Muito bom. É isso aí. Beleza. Bom, galera, acho que esse é o nosso podcast de hoje, né? Estamos ficando por aqui e nos encontramos no próximo episódio. Até mais, galera. Até a próxima, galera.